Alegria, é muita alegria. Nós estamos aqui alegres, na certeza que o Senhor nos trouxe. Aleluia, glória a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Muito bom dia. Aqui estamos nós. Sempre eu digo a mesma coisa. Ciente, sabedor que foi o nosso Deus que nos trouxe. Mais uma vez, Ele nos deu força, nos deu coragem, nos deu entendimento, sabedoria através do Espírito Santo e vamos louvar, vamos glorificar o nosso Deus e vamos trazer uma santa palavra para Ele. Eu quero cumprimentar os irmãos do Facebook que estão sempre com nós, estão sempre nos prestigiando. E aqui, para aqueles que estão vendo pela primeira vez, nós estamos aqui no Vista Linda, no bairro Vista Linda. É onde nós temos os lotes e é onde nós vamos iniciar a construção. Esse lote que vocês estão vendo eu aqui, estão vendo a parte que nós preparamos para o culto do ar livre. Essa parte é onde nós estamos, é o terreno da esquina que Deus nos deu. Agora o terreno lá embaixo, onde nós estamos aqui à direita de vocês, à esquerda de vocês, e à direita minha, é onde está o terreno, já está com o projeto pronto, está tudo pronto. E aqui nós vamos, pela honra e pela glória de Deus, nós vamos levantar o nosso templo. Eu aproveito já para vocês que são da Borda da Mata, hoje às 18h30, estamos de portas abertas para o culto das primícias. É o primeiro domingo do mês de fevereiro. Tudo que é primeiro é primícia. E nós estamos lá a partir das 18h30, iniciando às 18h30. Nós já estamos lá a partir das 18 horas, de braços abertos, esperando vocês. E garanto, tenho certeza, que vai haver uma palavra abençoada, uma palavra que vai alimentar a mim e a vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Mas agora nós vamos orar, pedir permissão para o Pai, para nós poder louvar, para nós poder pregar a palavra de Deus. Nós vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido, Deus amado, primeiramente, muito obrigado, Senhor, por eu ter deitado, pegado no sono e acordado e ter a consciência que foi o Senhor que nos sustentou. Agora, Pai, nós pedimos permissão porque nós vamos ler uma palavra, depois nós vamos louvar 2 hinos, e aí nós vamos entrar com a santa palavra, a palavra desse domingo, do culto do ar livre. O céu não está totalmente carrancudo, mas está embaçado, e o sol querendo comparecer, mas as nuvens não deixam. Mas aquilo que eu digo todo dia de manhã, tudo cabe a Ele. Ele que criou, cabe a Ele. E não cabe a nós. A nós só cabe glorificar o seu nome, dizer que Ele é santo, dizer que Ele é bom. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço e peço permissão, com os joelhos trêmulos, cheio de temor. Eu quero falar da tua palavra. Nós queremos louvar, nós queremos te glorificar o teu nome. Nós queremos pedir um domingo abençoado, um domingo consagrado ao Senhor. Obrigado, meu Deus. Amém. Vocês que estão aí em casa também, nós que estamos aqui, vamos abrir as nossas Bíblias em Ezequiel, capítulo 3. Vamos ver alguns versículos e vamos ver o que Deus está dizendo para nós esta manhã. Como que Ele está querendo que nós haja, como que Ele está querendo que nós amanheça nesta manhã. E diz assim a palavra de Deus. Ezequiel, capítulo 3, e o título é Ezequiel, come o rolo. Tem outras Bíblias que tem outros cabeçalhos, né? Então diz assim, capítulo 3, versículo 1. Depois me disse,
filho do homem, come o que achares, come este rolo. Então, vai e fala à casa de Israel. Irmãos, e nós? Ele está falando para nós hoje? Ou está falando para Israel? Não. Para Ezequiel, desculpa. Ezequiel já foi. Ezequiel já dorme. Mas ele está falando para cada um de nós. Comer esse rolo. E que rolo é esse? É a santa palavra de Deus. É a espada. É a Bíblia. Ele está dizendo, come o que achares. Come esse rolo. Então vai e fala à casa de Israel. Está dizendo, pega a tua Bíblia. Medite na tua Bíblia. E se tiver capacidade, se tiver capacidade, pregue a palavra que está escrito neste livro. É isso que está dizendo, irmão. Não é eu, não. Versículo 2. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. O Senhor nosso Deus está dando a comer esse rolo para cada um de nós. Para você que está em casa, ele está dizendo, come desse rolo. Se alimente com esse rolo. Esse rolo é a santa palavra de Deus. Versículo 3. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas desse rolo que eu te dou. Então eu comi, e era na minha boca doce como mel. Ei, você que está em casa aí, experimenta comer desse rolo. Ele é doce como mel. E às vezes, irmão, é amargo como fel. Louvado seja Deus. Mas agora, queridos irmãos, agora nós vamos louvar ao nosso Deus. Eu vou convidar aqui a minha esposa, a Lia, e nós vamos louvar 2 hinos pela honra e pela glória do Senhor. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso. Ela vai comandar o microfone, porque a minha voz é muito ardida, é mais alta. A minha voz é ardida, viu, gente? E ela vai fazer a parte dela. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. O primeiro hino é o 115, queridos irmãos, da harpa. Você tem a harpa em casa, acompanha nós, cante com nós, louva com nós. 1, 2, 3. Quero trabalhar pro meu Senhor, louvando a palavra e com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravo do pecado libertar, conduzi-lo a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Oh, glória a Deus! Nós vamos louvar mais um. Eu sei que vocês permitem, Deus permite, nós vamos louvar mais um, que é também um outro hino da harpa, que é o número 291. Vamos louvar em nome do Senhor Jesus.
Um, dois, três. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. E me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eis aqui com Jesus a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Oh, glória, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Mas, queridos irmãos, agora nós vamos para a santa palavra de Deus. Eu peço para os irmãos encontrar nas Bíblias, 2 Crônica, capítulo 20. 2 Crônica, ela vai depois de 1 Samuel, 2 Samuel, ela vem caminhando e vai até 2 Crônica. 1 Reis, 2 Reis, ela vai caminhar até 2 Crônica. Nós vamos ler o capítulo 20. Nós vamos ler e comentando cada passagem. Ou vamos ler todos os versículos, né? Que não são poucos. Eu acredito que nós vamos ler até nós
podemos ler até o 22, já é o suficiente, viu? Vamos ler direto esses 22 versículos e depois nós, devagarzinho, com paciência, com a sabedoria do Espírito Santo, nós vamos explicar cada versículo dele. Eu não vou dizer que vou procurar explicar, porque a gente não explica nada, mas o Espírito Santo explica. Amém? O título é Deus dá vitória a Josafá. Vamos pôr cada um de nós, vamos pôr na nossa cabeça. Josafá está morto. Josafá dorme há muitos e muitos anos. Então hoje Deus está falando comigo e com você. Cada um de nós somos um Josafá. Aleluia! Glória a Deus. Nós vamos ler essa quantidade de versículos devagarzinho e depois nós voltamos. Nós temos tempo. Capítulo 20 de 2 Crônica, primeiro, item 1. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Versículo 2. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e já estão em Azanon Tamar, que é em Gede. Versículo 3. Então Josafá temeu-se, pôs-se a buscar o Senhor, e pregoou Jesus, e apregoou jejum em toda Judá. O vento está balançando um pouco aqui, mas está dando para ir. Versículo 4. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus no céu? Não és tu que domina sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Versículo 7. Porventura, o nosso Deus não lançaste fora os moradores desta terra de diante do seu povo Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? Versículo 8. E habitaram nela, e edificaram-se nela um santuário ao teu nome, dizendo, versículo 9, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. Chamaremos a ti na nossa angústia, tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste passar a Israel, quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Versículo 12. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós.
e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos. Versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Versículo 15. E diz: dai ouvido, toda Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, rei de Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Então vamos dar um tema para esta palavra, e Deus vai dar, e o Santo vai dar sabedoria para nós desenvolver esses versículos. Lembrando que quando Deus disse a peleja era dele, ele está sempre dizendo isso para nós. Basta nós fazermos o que Josafá fez. Então vamos começar a raciocinar. O povo, os amonitas, o povo de Moabe, eles se uniram. Era um povo que já veio de origem catastrófica. Pastor Mário, explica direitinho de onde veio esse povo aí, Moabe e Amon. Formaram-se uma nação formada Moabitas e formaram uma nação chamada Amomitas. Eles não gostavam de Deus. Eles odiavam o povo de Deus. Mas de onde eles vieram? Um desses domingos, não sei se foi domingo passado, acho que foi domingo passado, eu disse que eles vieram de... Alguém lembra de onde eles vieram? Ló. Eles vieram de Ló. Muito bem, Francisco. Vieram de Ló. Aonde houve uma pequena desobediência de Abraão. Deus disse: agarra a tua família e vai embora, que uma terra onde eu vou te mostrar. Ela vai manar leite e mel. Mas deixa a sua parentela. E ele acabou levando Ló. E Ló só deu dor de cabeça para o tio. E através de Ló, através do incesto, ou seja, através do encontro das duas filhas com o pai, com Ló, nasceu-se dois seres humanos. Então vieram de um pecado. Vieram de algo pecaminoso, repugnante. E nasceu-se essas duas nações, que são os Moabitas e os Amomitas. Mas quando, há muito tempo para frente, aqui nós comecei a relembrar Abraão e Ló. Mas há muito tempo para frente, Deus tirou o povo do Egito. E quando Deus tirou o povo do Egito, que andaram, caminharam, peregrinaram 40 anos, eles tinham que passar na terra desse povo. E eles falaram para o chefe desse povo, para Moab, os Moabitas. Eles falaram para os Amonitas: nós precisamos passar aí quase 2 milhões de pessoas.
nós não vamos fazer nada. Nós temos água. É só nós e os animais. Mas nós temos água. Nós não vamos usar nada que vocês têm. E eles não aceitaram. Por isso que agora, lá na frente, o rei Jeosafá, que é o nome correto, né? Estava relembrando. Deus não precisa lembrar, mas ele estava lembrando. Senhor, é esse mesmo povo que negou a nós a nossa passagem. E o Senhor nos livrou. Nós demos volta. O Senhor mostrou um outro caminho para nós, para não haver guerra. E agora vem eles aí com uma multidão gigante, querendo nos tomar a terra que o Senhor nos prometeu. Às vezes, irmão, tudo que a gente está falando aqui é passado. São pessoas que já foram. Mas temos que trazer para os nossos dias. Às vezes as pessoas negam coisas absurdas para nós. E às vezes ainda querem se vingar ao passar dos anos. É assim que funciona o ser humano quando ele está desviado. Quando ele veio do pecado, está amarrado no pecado, está lambuzado no pecado. Então ele nega coisas absurdas e depois, se puder, ainda invade. Que é a função do diabo. O diabo desvia, invade a tua casa, desvia você e depois ele quer destruir. Destruir tua casa, destruir tua família, destruir os teus bens. Mas aonde eu estou querendo chegar aqui é que Josafá, quando recebeu essa notícia, porque eles tinham espias. Toda nação tem os espias. As cidades eram muradas. Quando os atalaias, que eram aqueles que ficavam em cima das casinhas, observando, é aquele que já viu lavoura de cana antes de agora. Hoje já não toca mais nem fogo nas camas. Mas de primeiro era tudo no fogo. Então tinha os atalaias que ficavam em cima daquelas casinhas, olhando aonde que poderia surgir um incêndio. Israel também tinha seus atalaias. E veio os atalaias avisar o rei de Josafá, que era rei de Judá. Judá estava familiarizando novamente com Jerusalém. E veio e disse, olha, vem vindo aí uma multidão além do mar. Coisa grande, rei, é coisas como se fosse um monte de abelhas, como se fosse uma nuvem de gafanhotos, de tanta gente. Por isso que a Bíblia diz aqui, ó. Então, vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão. Agora, irmãos, nós começamos a pensar, e isso traz para o dia nosso. Josafá não podia, de imediato, já avisar o seu comando, avisar o seu general, vamos montar um exército. Ele sabia que o exército dele não era lá essas coisas. Vamos montar, vamos guerrear. Não. Primeira coisa que ele fez, ele temeu. Ter medo não é assustador para ninguém. O que nós
não podemos ter medo e sair correndo. Nós podemos ter medo, podemos ter receio. E quando diz aqui que Josafá temeu e pôs-se a buscar quem? O exército? Não. Será que nós não íamos buscar um socorro no exército? Primeira coisa de tudo. Será que nós não íamos fazer isso? Ele não. Ele diz aqui assim: pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em toda a nação. Deu uma ordem. Todos jejuando. Crianças, adultos, homens, mulheres. E aqui no versículo 4 diz: e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Eu sempre gosto daquela passagem. Eu não me lembro o salmo agora. Não, o salmo não. Segundo Samuel, que Davi chegou com a sua tropa e deparou na sua cidade, quando ele voltava de uma guerra, de uma batalha, 600 soldados, e voltou. E quando chegou na sua cidade, estava tudo destruído. Levaram as suas esposas, levaram os animais, levaram as crianças. Os soldados começaram a ameaçar. A Bíblia diz que ele chorou, Davi chorou. Mas qual foi a primeira atitude que ele tomou? Falou com Deus: Senhor, devo ir atrás dele? E o Senhor respondeu: vá, que lhe darei todos eles na tua mão. E Davi foi, e foi o que aconteceu. Aqui é mais um exemplo. Hoje é culto de primícias, lá na nossa igreja. Primícias é primeiro lugar. Coincidentemente hoje, Deus está dizendo para nós: coloque eu como primícia, coloque eu em primeiro lugar. Vocês vejam que esse homem não foi, esse rei não foi atrás do exército dele de imediato. Primeiro ele falou com Deus. E essa oração de Deus, ele mostrou humildade. Ele mostrou dependência de Deus. Por isso que ele diz aqui: e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Não é buscar o socorro, vieram buscar o Senhor. Vocês lembram do Salmo? Olho para os montes e pergunto: da onde vem o meu socorro? E vem uma resposta, Deus fala lá de cima do monte, né? Seu socorro vem de mim, que fiz o céu, a terra e todas as coisas. Aleluia. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém. Nós juntados. Quando há união, gente, a força é maior. Quando nós estamos numa igreja clamando, joelho no chão, todos estão com aquela mesma união, com aquela mesma força, com aquele mesmo propósito. O nosso choro, o nosso clamor, os nossos pedidos, os nossos louvores sobem como essência nas narinas do Senhor. E começa Josafá a orar. Ó, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és Deus dos céus? Não é tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na
tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Dependência, mostrando dependência. Nós estamos aqui, nós dependemos do Senhor. E basta o Senhor levantar um dedo, nada vai nos acontecer. Porque nós sabemos, aí cabe a nós sabemos o que o Senhor deixou escrito em Isaías, capítulo 43, 13. O Senhor disse e clamou bem alto, que antes que era dia, ou seja, antes que existisse qualquer coisa, eu já existia, eu era. E que ninguém poderá tirar alguém das minhas mãos. E que ninguém poderá impedir o meu agir. Era isso que Josafá estava dizendo para Deus. No versículo 8 diz assim, e habitaram nela e edificaram. Não, no 9. Se algum mal nos sobreviver, estava falando com Deus, espada, juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante desta casa clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Será que nós temos hoje e precisamos sobreviver à espada? Quem representa a espada? Morte. Juízo, julgamento. Peste, acabamos de passar por uma aí que quase derrubou o mundo inteiro. Fome, sempre existiu e vai continuar existindo. Nós nos apresentaremos diante desta casa. Deus está dizendo, venha para minha casa. Apresente os teus problemas. A casa que ele está dizendo é o templo. Era o templo, era o tabernáculo, não o tabernáculo móvel. Nessa parte, nesse tempo aqui, já era os templos fixos, mas o ritual era o mesmo, sacrifício de animais, mostrando que um dia chegaria o libertador. Eu vou ler mais uma vez o versículo 9. Traga para você. Eu estou trazendo para mim. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. Clamaremos a ti na nossa angústia e tu nos ouvirás. Pastor, essa casa, que era os templos, um tipo com em obediência aos rituais desde quando o povo peregrinava. Era o mesmo tipo de ritual, sacrifício de animais. Era o mesmo tipo de peças sacras. E são peças sacras, pastor Mário. O altar de sacrifício. É a pia lavatória. É a mesa de pães e água. É o candelabro. É o altar de incenso. É atravessar o véu que só o sumo sacerdote atravessava. E lá estava a arca, com os querubins em cima, simbolizando, edificando a Deus. Hoje nós não temos que fazer isso. Hoje já foi, o último cordeiro já passou. Mas nós temos que ir na casa do Senhor.
Eu volto a dizer, diante desta casa e diante de ti. Porque não adianta nada você ir na casa do Senhor, mas não ficar, não sentir a presença de Deus. Não adianta nada você ir na casa do Senhor, clamar, chorar e não sentir aquilo que Jó sentiu. Jó disse, antes eu ouvia falar do Senhor, mas agora eu vejo. Esse ver de Jó era sentir a presença de Deus. E ele continua na oração dele. Mas antes eu quero dizer que esta casa, trazendo para os dias de hoje, ela tem muita importância, irmão. Porque a Bíblia fala, o apóstolo Paulo escreve em Coríntios. Um é no capítulo 3, outro é no capítulo 6. Ele escreve que o templo de Deus, o templo, a morada, a igreja é a morada do Espírito Santo. E no outro capítulo ele escreve que não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo? Então, quando você entrar numa casa do Senhor, leve a sério. E quando você ver, se sente forte. Quando você lembrar que você, que o Espírito Santo faz morada em ti. Só que não esqueça, o Espírito Santo faz morada aonde está limpo. Ele não gosta de fazer morada em sujeira. Nem a casa, o templo, o edifício, e muito menos você. Tem que estar vestido de branco, buscando a santidade. A gente às vezes pensa assim, nossa, mas como é que pode puxar tanta coisa do Velho Testamento e puxa para nós? O Novo Testamento é um complemento do Velho, em outras linguagens. Nós estamos trazendo para nós. Não interessa Josafá para nós. Não interessa Moab. Não interessa. Aí ele continua no 10. Pois agora eis que os filhos de Amão e de Moabe, e os da montanhas de Seir, era 3 nações, pelos quais não permitiste passar Israel. Lembra aquilo que eu falei para vocês? Lá atrás, seus avós, bisavós, ele que é chamado, a Bíblia é chamado do tempo dos nossos pais. Eles foram proibidos. Outra coisa, e pela manhã cedo se levantaram. Muitos dizem, hoje está frio, eu tenho escola bíblica. Às vezes chega lá, só o professor está lá. Aqui está dizendo, e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Por que isso? Porque Deus viu a situação de Judá, de Israel. Deus viu a humildade, a fé, a perseverança do rei Josafá e do seu povo. Por isso que Deus mandou o anjo clamar. Deus está mandando o anjo e está clamando. Basta nós ficarmos atentos. Porque Jesus disse, eu bato na tua porta. Estou batendo. Se você ouvir, às vezes você está com os ouvidos tapados.
E se você abrir, eu cearei contigo. Então Deus ouviu. E ele mandou um sacerdote usado por ele, por Deus, clamar e dizer. Porque no versículo 14 diz, veio o Espírito do Senhor no meio de todo mundo. Chegou o Espírito do Senhor. E disse, dai ouvidos todo, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz. E esse Senhor, do jeito que ele disse, ele está dizendo para nós. Está dizendo para você também em casa. Ele está dizendo dessa mesma maneira que ele disse na boca do anjo. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. A multidão significa ali para eles, seriam sim, e seriam mortos, seriam saqueados. Para nós, multidão, todas as circunstâncias difíceis que nós encontramos, as provações que nós temos que passar, é a multidão. É a guerra. É a guerra da carne com o espírito. Lembra o que o apóstolo Paulo escreveu em Gálatas? Se tiveres em espírito o desejo da carne, não vai te vencer. Porque a carne briga com o espírito, e o espírito briga com a carne. Quando a carne quer uma coisa, o espírito luta para que você não vá atrás da carne. E quando você vai atrás do espírito, a carne luta para que você não vá atrás do espírito. Um briga com o outro para que não se cumpram a sua vontade. É luta, é guerra. Então aqui não é diferente. Quando fala multidão aqui, ele está falando da guerra. Pois a peleja não é vossa, mas de Deus. É isso que ele está dizendo para nós hoje. E toda vez ele diz, na vida inteira vai continuar dizendo. Porque Jesus, lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, é bem claro. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Quando Josafá recebeu essa notícia, que a batalha não era mais dele, que a batalha agora era de Deus, era do Criador. Mas Deus não faz as coisas se nós não estivermos juntos. Eu vou contar em outra linguagem agora para vocês. E Deus deu a ordem. Primeiro Josafá já tinha jejuado, agora ele colocou em joelhos todos e agradeceram a Deus. Mas Deus não disse para eles, agora vocês vão para suas casas, arrumam as redes, levantam as pernas para cima lá, porque a batalha é minha. Deus está sempre nos testando. Não esqueçam disso, gente. Deus não quer preguiçoso deitado na rede de perna para cima, porque Deus diz que a batalha é dele, não. Sabe o que ele falou para Josafá? Estou falando agora na minha linguagem. Tá? Vão todos ao encontro dessa multidão.
Não levem arma. Levem somente os levitas na frente, cantando e louvando. Na nossa linguagem, né? Tem uns instrumentos que é antigo, né? Não vou ler agora aqui. Vai somente com os instrumentos e a multidão e o nosso exército vai atrás. Mas não levem arma. Porque Deus disse que a batalha é dele. E eles tiveram coragem e foram. Quando chegou num vale, eles viram as 3 nações unidas. As 3. Todos mortos. A Bíblia diz que Deus fez um brigar com o outro. Eles estavam tudo de bem. Vamos lá, vamos junto, marchando. Vamos pegar esse povo de Deus. De repente ficaram todos de mal. Porque Deus é que comanda tudo. E pelejaram. E a Bíblia diz que não sobrou um. Eles passaram, não me lembro aqui agora, se é 3 ou 4 dias, levantando os despojos. A Bíblia diz, ouro, prata, animais, alguns cavalos, pão que sobrou, roupas, comida. 4 dias levando os despojos. Nossa, mas não é muito. Mas eles eram muitos. Eles eram muitos. Quando isso ocorreu, não pensa que eles foram fazer festa, não, quando chegaram. A Bíblia que diz. Eles foram agradecer a Deus. Muitas vezes nós recebemos uma bênção, nos entusiasmamos com a bênção e esquecemos de quem deu a bênção. Porque nós se empolgamos. O povo de Josafá não se empolgou. A Bíblia diz, eles se ajoelharam e agradeceram a Deus. E com eles Deus deu alimento, deu alguns animais, deu ouro, deu prata. Porque esse povo, quando eles saíam, eles deixavam tudo, levavam tudo junto com eles. Aí eu me lembro, mas então Deus naquele tempo dava mais do que a gente necessitava? Naquele tempo Deus dava mais do que a gente pedia? Naquele tempo Deus dava mais até do que Ele prometia? Dava, deu e continua dando. Volto a falar sempre, a vara de Arão. Aquela briga, já era o tempo do tabernáculo. Lá atrás, voltam lá atrás, e tragam para o dia de hoje. Chegou o dia de inaugurar o tabernáculo. Deus disse, Moisés, seu irmão será o primeiro sumo sacerdote. Levantou-se uma rebelião. Uma tribo dizia, foi escolhido porque é irmão de Moisés. Outra tribo dizia, o Senhor esqueceu do que ele fez com o bezerro de ouro. Outro dizia, não tem capacidade. E Moisés, como sempre, a Bíblia diz que falava face a face com Deus, não quer dizer que ele via Deus. Cuidado. Ninguém viu Deus. E ele falava face a face com Deus, e ele clamou, Senhor, o que eu faço com esse povo? O povo não quer, o meu irmão não. Arão,
como primeiro sacerdote. Sumo. Sacerdote é uma coisa, sumo é outra. Sumo, só ele podia entrar no lugar santo do santo. E aí dele que ele entrasse sem, faltando uma das peças da roupa dele. Aí dele que se ele entrasse em pecado, seria morto. Então, Deus clamou. Moisés clamou. E Deus, como tem saída para tudo, tem solução para tudo, disse: Moisés, apanha 12 varas secas. A Bíblia chama varas secas. Apanhe 12 varas secas. Vocês imaginam vara seca no deserto? É vara de pescar, não é? Enterra no chão aqui. Enterra dentro da tenda da congregação. E deixa passar uma noite. Aí a gente começa a imaginar o ser humano. Você já pensou aqueles 12, até mesmo, talvez, também Arão, que era formava os 12. Será que eles dormiram de noite? Será que quando puxar vai ser a mim? Porque Deus disse: cria essas 12 varas, com o nome de cada um. E amanhã cedo você vai puxando uma por uma. Aquela que estiver florida. Só isso Deus falou. Só isso. E tiver o nome, esse será o sumo sacerdote. Agora você imagina, volto a repetir. A pessoa deitou na noite anterior. Será que vai puxar o meu nome? Será que vai ser eu? E Moisés foi puxando, até que chegou numa vara. Não mais seca. Verdejante. Mas não só florida, mas com frutas. A Bíblia diz que tinha a rosa de Saron e tinha amêndoas maduras. Então Deus dá mais do que a gente pede. E até mesmo às vezes que ele prometeu. Ele prometeu que a vara estaria com vida, verdejante. Mas deu rosa de Saron e deu amêndoas maduras. Por isso que aqui, quando Deus livrou o povo dele de ser massacrado, ele também entrou ajuda, entrou alimento, entrou animais, entrou roupas, entrou ouro e entrou prata. Qual é o aprendizado, então, pastor Mário, para nós encerrar? Por que essa palavra? Porque esta noite é culto de primícia. E aqui está dizendo, e está nos ensinando, que primeiro lugar é Deus. Nunca esqueçam disso. Mas haja. Primeiro é Deus, mas haja. Davi, devo ir atrás desses filisteus que levou toda a nossa casa, todo o nosso filho, toda a nossa esposa, todos os animais. Deus disse: vai, que eu lhe darei. Davi não ficou lá chorando. Ele foi. Quando Deus clamou, mandou clamar, mandou dizer, através de um anjo, dizendo: Josafá, Deus mandou te avisar que a batalha agora é dele. O povo não cruzou o braço, porque Deus já avisou, mas vá. Mas não precisa levar a arma, não, porque a batalha é minha. Mas eu quero ver vocês lá.
Quero ver a confiança que vocês têm em mim. É assim que Deus trabalha. É assim que Jesus trabalha. É assim que o Espírito Santo trabalha. Ele quer ver nossa dependência dele. Mas ele quer ver o nosso agir. Amém? Vamos ficar então com essa palavra. Nós falamos da palavra de Deus, nós louvamos, e agora nós vamos despedir, vamos para nossa casa, vamos fazer uma oração para que Deus nos abençoe esse final de manhã e abençoe a nossa tarde e abençoe a noite desse domingo. Eu quero avisar os irmãos que hoje às 18h30 nós estaremos começando o culto das primícias. Eu espero vocês que são da borda, façam uma visita para nós. Nós estamos lá, braços abertos, coração aberto. Venha ganhar um abraço dos irmãos, venha ganhar um abraço do pastor, mas venha ganhar o principal de tudo, se alimentar com a palavra de Deus. Nós estamos a 700 metros aqui das minhas costas, lá na Carlos Pereira de Toledo, número 90. Pai querido, Deus amado, terminamos a sua palavra. Nós te damos glória, nós te agradecemos, Pai. Nós entendemos cada dia mais que de nós não sai nada, mas vem do teu Espírito, Senhor. Agora dê um domingo abençoado para cada um, Pai. Aquele que já esteve na escola dominical ou está presente na escola dominical, que seja abençoado. Que venha almoçar com a família, almoce com a família, porque é domingo, a maioria estão de folga. Não deixe as crianças ficarem correndo, coloquem a comida na mesa, sentem junto na mesa, agradeçam o alimento, seja ele qual for. Glorifique o nome do Senhor. Não deixe as crianças ficarem correndo de um lado para o outro. E tenha uma tarde abençoada. Aquele que tem culto à tarde, vai na tua casa, na tua igreja. Aquele que tem o culto à noite, vai na tua igreja. Aquele que não está indo em igreja nenhuma, vai na nossa. Vocês, vizinhança, aqui é tudo pertinho. Vai lá ouvir a santa palavra de Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que o amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e de todas as coisas, e que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, permaneça com todos, fiquem com toda a família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma salva de palmas bem dada para Jesus. Pronto. Terminou.